Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade a uma série de estudos que estamos gravando em função da pandemia que tem assolado o planeta desde o ano passado. E nessas gravações nós estamos tentando falar um pouco sobre o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro muito bom, que ele nos ensina a viver neste mundo, nos ensina a viver debaixo do sol. É uma coisa preciosíssima que este livro tem a nos ensinar. Faremos isso enquanto durar essa pandemia, para auxiliarmos aquelas pessoas que ficam nas suas casas, que não têm condições, para podermos alcançar um número maior de pessoas, membros da igreja ou não, para que Deus possa falar aos seus corações. O título geral do nosso estudo é Deus, nossa grande prioridade. Deus, nossa grande prioridade. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão na sua velhice, como prova do seu arrependimento por muita coisa que ele fizera de errado na sua vida. Apesar de ter pedido sabedoria, ele falhou. E então, neste livro, ele classifica algumas coisas de uma forma muito precisa. Ele fala, por exemplo, que tudo é vaidade, e isso é logo no primeiro capítulo. Ele vai encerrar dizendo que, no final de tudo, o que nós temos que fazer é temer ao Senhor. Daí o título do nosso livro, Deus, nossa grande prioridade. Na última semana, no último estudo, nós estudamos sobre a insuficiência de nossos feitos, daquilo que nós fazemos, ou pelo menos daquilo que nós achamos que estamos fazendo. E pelo menos 4 coisas nós vimos. Primeiro, riquezas não satisfazem, então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Depois vimos que a família também não satisfaz. Por mais que amemos as nossas famílias, elas são seres humanos, são falhos, temos problemas e sempre vai haver um vazio em nosso coração que só Deus pode preencher. Terceiro, a sabedoria não é satisfatória. E como sabedoria, aqui Salomão trabalha a questão da inteligência, a capacidade intelectual. E ela também, à luz deste livro, não é satisfatória. E aí vimos no final que Deus deve ser a nossa grande razão de viver, deve ser o nosso grande motivo de busca. E é isso que nós vamos também continuar vendo no decorrer deste estudo. Hoje, nós queremos estudar sobre o melhor debaixo do sol. O melhor debaixo. O que é o melhor debaixo do sol? E o nosso texto base encontra-se em Eclesiastes, capítulo de número 7, versos 1 a 14. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como herança, e dela tiram proveitos que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Pai de amor, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te adoramos pela grandeza que há em ti e pelo teu poder. Obrigado, ó Pai, por esses momentos que estamos aqui, obrigado por esse estudo, obrigado pela Tua palavra. Ilumina nossa mente para que tenhamos melhor entendimento. Dirija-nos, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. O pregador vai iniciar agora uma sequência de provérbios. Isso para mostrar
que Deus é melhor mesmo para esta vida, mesmo com todas as alegrias, com todos os prazeres que possamos ter nesta vida, Deus é melhor. Nem sempre o autor explica por que uma coisa é melhor do que outra, mas devemos estar atentos aos símbolos envolvidos ao contexto histórico de Salomão. Isso é muito importante. Isso é que nós vamos tentar mostrar no decorrer deste estudo, no estudo deste capítulo de número 7. A primeira coisa que nós vamos ver, que Salomão mostra, são os verdadeiros valores. O que são esses verdadeiros valores? Ele fala em ter um bom nome, e um bom nome é mais importante do que as coisas materiais. Essa é a ideia de Salomão. A ideia do unguento aqui é o azeite que também era utilizado como aromatizante do ambiente e que normalmente era muito caro. Nos tempos de Jesus, vemos como Judas ficou espantado quando Maria Madalena ungiu Jesus com unguento. Então a ideia que Salomão está tentando mostrar com isso é que uma coisa preciosíssima, caríssima como o unguento, não é bom ter se o seu nome não tiver não for um nome limpo, um nome onde as pessoas te admiram, te respeitam, entre outras coisas. E aí a morte e a tristeza expõem os valores mais preciosos nesta vida. Então Salomão mostra que através da morte e da tristeza é que nós vamos compreender melhor o que de fato nós temos de valor. A morte mostra que somos todos iguais e que ninguém é melhor do que outro em diante dela. Ou seja, todos morremos, ricos, pobres, negros, brancos, mulher, homem, todos nós vamos morrer. Então, diante da morte, somos todos iguais. Não há diferença. E a tristeza pode fazer com que tenhamos um julgamento mais humano diante das coisas. Então, quando você está triste, você para talvez para pensar e você consegue julgar, você consegue ponderar melhor. Pelo menos essa é a visão que Salomão nos mostra. E parece que ele tem uma certa razão. É claro que os tempos mudaram, ele está falando de um contexto diferente, que não tem tantas agitações como hoje. Vivemos um tempo onde há muita depressão, muitas pessoas cansadas mentalmente, muitas pessoas abatidas mentalmente. Mas Salomão, ele está tentando nos mostrar a importância de vivermos dentro dos valores corretos. Ver a morte de perto é passar por profunda tristeza. Normalmente, traz uma nova concepção de vida. Quase todas as pessoas que tiveram um momento difícil, que viveram um momento complicado, que quase morreram, eles têm, segundo eles mesmos, uma nova perspectiva de vida. Há uma mudança na sua vida, há uma mudança na sua cosmovisão em função disso. Mas Salomão vai falar que há barreiras para o entendimento verdadeiro do que tem que ser buscado. E aí, nesse ponto, ele destaca 4 barreiras que são perigosas para o bom entendimento daquilo que ele vai falar. A primeira delas é a falsa alegria. A falsa alegria é a primeira grande barreira para o nosso entendimento. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo, diz Salomão. No verso 6 ele vai dizer, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo da panela, tal é o sorriso do tolo. Também isso é vaidade. A falsa alegria tem como base as coisas dessa vida. Então você procura se alegrar com base nas coisas deste mundo e aí busca prazeres que são temporais. Salomão está falando de algo que é atemporal, que vai além da nossa vida. Então a falsa alegria seria a primeira grande barreira. A segunda grande barreira é a opressão e a corrupção. Opressão e corrupção. A opressão pode levar uma pessoa correta a ter uma visão distorcida das coisas. Por quê? Porque na realidade, à medida que você tem opressão sobre você, você acaba tendo dificuldade de compreender. E a segunda é a corrupção. A corrupção, ele mesmo diz, faz endoidar até o sábio. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio. E o suborno corrompe o coração. Então, Salomão está mostrando para nós a importância de ficarmos analisando tudo isso que está ao nosso redor. E tomarmos cuidado com relação a essa questão da opressão em nossas vidas. A terceira coisa que Salomão vai nos alertar que pode ser uma barreira para o verdadeiro entendimento é a ira humana. A ira humana, mesmo diante de injustiças, nos faz cometer pecados que nos afastam de Deus. É aquilo que nós muitas vezes falamos, perdeu a razão.
Muitas vezes a pessoa está coberta de razão diante de uma argumentação, diante de um fato, mas em função de algum acontecimento ela faz algo que não deveria fazer, ela extrapola em algum momento e acaba trazendo um sério problema para si e para aquela situação em que está vivendo. Então isso é a ira humana. A ira humana é perigosa. Paulo fala que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre nossa ira. Essa ideia é não deixar com que a ira flua, não deixar que a ira estabeleça um local em nosso coração, um habitar em nosso coração, para que nós possamos retribuir. Tanto Jesus como Paulo nos ensinam, por exemplo, que nós não podemos retribuir o mal com o mal. É claro que aqui nós temos que observar alguns detalhes importantes, porque às vezes as pessoas confundem isso, né? Por exemplo, um policial, ele no ato da proteção de uma outra pessoa ou de si mesmo, ele acaba por matar uma pessoa. Ele está retribuindo mal com o mal? Não, não tem nada a ver, ele está se defendendo naquele momento. É um momento específico, é um momento especial, é um momento de exceção. Então não é, de fato, uma situação onde a ira humana se deixa vencer ou se deixa levar. Não é bem assim. Outro problema e outra barreira perigosa, o saudosismo perigoso. Quantos deixam de crescer por ficarem presos demais ao passado? No verso 10, Salomão vai dizer: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Mas todos nós temos esse pequeno defeito de achar que no passado as coisas eram melhores. Naquele tempo, no meu tempo. Isso é um problema muito sério. E só que esse saudosismo, ele pode ser perigoso. Temos que olhar para frente, temos que olhar adiante, temos que ter uma visão além do tempo em que nós estamos e viver sempre buscando crescer e se desenvolver mais e mais diante dos homens, diante da sociedade e diante de nós mesmos. Então esse é um ponto muito importante para nós observarmos dentro dessa questão das barreiras para o entendimento. Aí Salomão passa a descrever as vantagens da sabedoria. O pregador volta a falar da sabedoria mantendo a ótica humana do conhecimento. Aqui, mais uma vez, é bom destacar que Salomão está trabalhando a questão da intelectualidade. Bom, a sabedoria é melhor por poder trazer paz interior e alegria real. Quando Salomão fala isso, ele está olhando sempre pelo lado do que você aproveita da sabedoria para o seu bem. Verso 11 ele diz: tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Então o livro de Eclesiastes vai nos mostrar bem os limites da sabedoria, mas ao mesmo tempo destaca as suas vantagens. Algumas vantagens podemos observar com relação à sabedoria. A primeira delas é que ela aumenta a nossa visão. A visão aqui significa como nós estamos vendo o mundo, ou seria a nossa cosmovisão. Tanto no sentido secular como no sentido espiritual, você usando e tendo sabedoria, isso amplia os seus olhos, amplia a sua visão. Verso 14, Salomão diz: os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então, Salomão está mostrando, olha, os olhos, como ele enxerga, tudo está na inteligência, na capacidade intelectual. Outra vantagem da sabedoria é porque ela traz paz e alegria. Algo que riquezas claramente não conseguem fazer, a sabedoria faz. Salomão mostra logo no verso 1, quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas. A sabedoria do homem faz brilhar seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. Então, quando Salomão fala dessa forma, ele está dizendo o seguinte: olha, quando você busca sabedoria, quando você tem sabedoria, quando você busca com inteligência, isso faz crescer a sua vida, isso faz crescer tudo em seu coração, em sua mente. Então, a sabedoria é melhor do que armas de guerra. Inclusive, nesse ponto, podemos dizer que uma terceira coisa que é uma vantagem da sabedoria, é que ela nos fortalece na hora das lutas. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, diz o texto. Mas um só pecador destrói muitos bens. Então, fortalecer nas lutas significa Deus nos dá capacidade de vencer. E, por fim, a sabedoria, ela nos ajuda a ter palavras edificantes. Na sabedoria encontram-se palavras para a edificação de todos. No verso 12 ele diz: nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram.
Então, a língua dos sábios, diz o verso 2, adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Então, Salomão está mostrando que, através da sabedoria, conseguimos manter uma vida tranquila, transmitir palavras edificantes a outras pessoas, entre tantas outras coisas. Então, a sabedoria tem muitas vantagens, apesar de, no texto, no estudo anterior, nós observarmos que ela sozinha ou sem Deus, ela não tem muito valor, ela não leva a lugar nenhum, mas ela traz grandes vantagens no seu dia a dia, principalmente quando ela está associada à presença do Salvador, do Senhor em nossas vidas. E por fim, Salomão vai falar de que nós devemos descansar na soberania de Deus. Versos 13 e 14 ele diz: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez? Quem pode endireitar o que ele fez torto? Ninguém. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque Deus também fez este em oposição àquele, para que o homem nada acha que tenha de vir depois dele. Descansar em Deus significa confiar que Ele tem, de fato, o controle de tudo. E aí nós descansamos nele quando estamos atentos à obra dele. E aí nós temos um ponto muito interessante, porque estar atentos à obra de Deus, no caso, é olhar para aquilo que Ele fez através do seu Filho Jesus Cristo. Através da entrega dele na cruz do Calvário, através da sua morte, nós podemos descansar. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós não conseguimos ver a obra de Jesus. Olhamos para Jesus e vemos seus milagres, vemos uma série de coisas, mas não vemos a sua obra redentora, salvadora, regeneradora, propiciatória. Hoje, olha-se demais para nossos feitos e isso nos impede de ter a visão de Deus, de olhar para aquilo que Deus de fato fez. Salomão está nos desafiando a descansar na soberania de Deus. De fato, o que nós temos que fazer é entender que Deus nos permite tanto o bem como o mal, e isso está debaixo de sua soberana vontade. Todas as coisas estão debaixo da soberana vontade do Senhor, e nós podemos e devemos descansar nisso aí. E o que nós podemos aprender diante de tudo? Primeiro que nós aprendemos é que, de fato, temos que buscar os verdadeiros valores. E os verdadeiros valores começam com a busca de Deus. Buscar a Deus de todas as maneiras. Segundo, é saber fazer o bom uso da nossa inteligência, da nossa sabedoria. Isso é importante, mas para isso temos que romper as barreiras do entendimento que muitas vezes atrapalham o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. É importante que tenhamos em mente que a sabedoria nos traz grandes vantagens e podemos assim desenvolver mais e mais. Porém, ela não pode, não deve ser desassociada de Deus, porque Deus é soberano. Deus é dono de tudo, Deus é o Criador, Ele é aquele que comanda, que dá toda a ordem. Então devemos ter em mente que Deus é soberano. Então, meu amado, primeira coisa, descanse em Deus, descanse na soberania de Deus, descanse naquilo que Ele fez, descanse na obra redentora da cruz do Calvário, descanse em tudo aquilo que Deus fez através de Jesus para nos dar uma plena e completa salvação. E aí, procure usar dessa fé, dessa transformação para a honra e glória do nosso Deus. Use a sua inteligência para a honra e glória do nosso Deus. Use o seu tempo para a honra e glória do nosso Deus. Pense nisso. Então, o que nós podemos fazer de melhor debaixo do sol? Temer ao Senhor. Temer a Deus. Buscar de fato. Compreender que tudo é vaidade e que temos um Deus magnífico, que tem uma vida abundante para nos dar através de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.